Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 120. Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Vou começar a nossa atualização da semana falando um pouquinho sobre essa geopolítica do espaço. Né? Ontem muitos, acredito que a maioria de vocês tenham visto o sucesso do pouso da espaçonave americana lá em Marte. E vocês lembram, na semana passada eu comentei com vocês sobre a chegada na órbita de Marte da espaçonave chinesa e dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, 3 programas espaciais em Marte nesse momento. Mas queria aproveitar também para lembrar vocês dessa corrida ao espaço. Né? Nesses últimos anos aumentou muito o interesse de vários países em relação a essa disputa por essa nova área, né? esse novo domínio do poder, né? O espaço. A gente vê isso bem claramente na geopolítica, os Estados Unidos criando uma força militar, a Space Force, né, a Força Espacial Americana, criada em dezembro de 2019, específica, separando da Força Aérea. Né, esse foi um marco importante, foi criado, isso é um dado que a gente tem que trazer para vocês. O programa espacial chinês prevendo ser o maior programa espacial do mundo até 2045, um plano bastante audacioso, incluindo inclusive o estabelecimento de colônia, uma base na Lua, uma nova estação espacial em torno da Terra. Isso aí também é um outro dado importante. E na semana passada também me chamou a atenção o anúncio do presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, de um também ambicioso programa espacial do país. A Turquia pretende lançar o seu primeiro foguete para a Lua até 2023, me chamou muita atenção. Eles estão associados com a SpaceX do Elon Musk. Só chamar a atenção de vocês pela coincidência desse anúncio do Erdogan na semana passada, exatamente quando, no mesmo momento que a espaçonave dos Emirados Árabes Unidos, o primeiro país árabe a ter um programa espacial desse porte, chegando a Marte, uma grande conquista dos Emirados Árabes Unidos. Lembrando, já falei isso aqui, Emirados Árabes Unidos é o único país também do mundo árabe que possui uma usina nuclear, ou seja, o país soube bem identificar o perigo, né, de ficar muito dependente das riquezas com petróleo, é um país riquíssimo em petróleo, e os Emirados Árabes Unidos partiu para desenvolver outros projetos, como é o caso da usina nuclear e como é o caso do programa espacial. E também, não poderia deixar de comentar, o programa espacial da Índia, um programa também muito importante, começou nos anos 60, a Índia está bastante avançada nisso, tem a previsão de lançar sua terceira missão para a Lua ainda esse ano, também é um dado importante. E os indianos estão tentando lançar sua primeira missão tripulada em 2022. Então, assim, a Índia com um programa espacial muito ambicioso também. E agora, em parceria com o Brasil, o nosso satélite, o Amazônia 1, será lançado da Índia no próximo dia 28 de fevereiro. É um evento importante e vamos seguir acompanhando essa questão do lançamento do satélite brasileiro lá com apoio do programa espacial da Índia. Segunda parte do nosso Conexão de hoje, disputas hegemônicas sobre Estados Unidos. Como eu já tinha comentado no último podcast, a questão do impeachment do ex-presidente Trump não passou no Senado. Agora é seguir acompanhando essa divisão dentro dos Estados Unidos, a gente não pode esquecer isso, isso é um ponto importante. Trump recebeu aí mais de 75 milhões de votos nas últimas eleições. Vimos aí os atos de violência no Congresso americano. Então, a questão da divisão dentro da sociedade americana é uma questão importante e a gente deve acompanhar. Na terça-feira, o presidente Biden deu uma entrevista para a CNN e voltou a falar sobre o seu telefonema para o presidente da China, o Xi Jinping. Disse que o telefonema durou 2 horas, muitos assuntos foram conversados, mas o Biden, na entrevista dessa terça-feira, voltou a bater na questão dos direitos humanos, Xinjiang, Hong Kong, etc.
Então esse é um ponto importante. E no mesmo dia, o secretário de Estado dele, o Antony Blinken, confirmou, afirmou, e até foi bastante interessante isso, uma coisa que eu já tinha falado aqui no podcast no final do ano passado, que o governo Trump foi correto no endurecimento da relação com a China e disse apenas que o governo Biden pretende seguir nessa mesma toada, apenas usando da parceria com outros países, ou seja, uma maneira diferente de atacar a China, digamos assim, né? Ou seja, esse confronto com a China, o novo governo americano entende que só é possível ser feito com a parceria de outros países, o que eu concordo. Então esse foi um dado importante. Também em relação a Estados Unidos e China, saiu uma informação essa semana de que alguns dos cientistas daquela missão da Organização Mundial de Saúde que foram a Wuhan tinham declarado que foram observadas algumas evidências de que a epidemia lá na região de Wuhan foi bem maior do que foi informado pelo governo chinês. Algo que eu já venho falando aqui há bastante tempo, mas não tem uma comprovação, apenas um dos cientistas que foi lá levantou essa possibilidade, dizendo que tinham visto indícios disso. Eu acho muito difícil os números terem sido tão baixos, considerando aí a maneira como esse vírus aí, ele transmite entre as pessoas. Em relação à Rússia, o caso do Navalny inalterado, segue preso. Acho difícil mudar essa situação. Em termos de novidade, estamos acompanhando, ontem o Putin telefonou para o Erdogan da Turquia. Essa relação Rússia e Turquia é muito importante de acompanharmos. Temas conversados o controle da situação de Nagorno-Karabakh. Rússia e Turquia estão juntos operando um centro ali de acompanhamento do cessar-fogo ali na região de Nagorno-Karabakh, entre o Azerbaijão e a Armênia. Conversaram sobre Síria, sobre Líbia, né? A situação na Líbia melhorou. Temos aí uma perspectiva muito positiva, teve um cessar-fogo no dia 5 de fevereiro, e as duas partes aí sentaram para conversar, e a gente lembra que Turquia e Rússia estão em lados opostos nessa questão da Líbia, mas com perspectivas positivas. Na próxima semana foi confirmado o encontro entre o Putin e o Lukashenko da Bielorrússia, que segue tendo pressão lá na Bielorrússia com relação à eleição dele em agosto. Vocês lembram, já falei isso aqui algumas vezes, é um dado importante. E de Rússia, uma outra novidade, o Ministério da Defesa russo confirmou que está buscando a integração dos seus esquadrões de aeronaves de ataque com drones. É bastante interessante esse projeto. Os Estados Unidos também tem um projeto sobre isso, ou seja, os esquadrões de aviões russos, eles terão a mesma quantidade, né, ou parecida quantidade, proporção entre aeronaves de ataque e drones, mostrando aí alta tecnologia de dados, de integração de dados, de comunicações. Os Estados Unidos também estão nessa toada, buscando essa capacidade, e a Rússia anunciou, o ministro da Defesa russo anunciou isso essa semana. A terceira parte, um rápido balanço da pandemia, boas notícias. Novamente, na semana passada eu já tinha falado isso, os números seguem baixando, tanto no mundo inteiro, de uma maneira geral, no mundo todo, os números baixando, tanto de números novos de casos como de mortes. A situação em Portugal ainda preocupa, mas também está com uma curva decrescente. Temos aí um número muito positivo, 193 milhões de pessoas ontem já tinham sido vacinadas no mundo, o número de países subiu para 87. Na semana passada eu tinha falado de 76 e na semana anterior 66. Então estamos vendo aí mais países iniciando a vacinação, o que também é uma excelente notícia. Israel lidera, né, com Emirados Árabes Unidos em segundo e Reino Unido em terceiro, em termos de percentual de vacinados e população. Israel deve atingir nos próximos dias 50% da sua população vacinada. É um resultado bastante interessante. Embora essa semana tenha surgido uma polêmica lá em Israel, que está sendo discutido, que é o uso de um crachá com QR Code para identificar as pessoas que foram vacinadas, e essas pessoas terão acesso a determinados ambientes que as outras que ainda não foram não terão.
Sem dúvida, isso é um ponto muito polêmico e isso já está sendo muito debatido dentro da sociedade. O parlamento israelense vai votar essa questão, vai discutir essa questão, mas quis trazer essa informação para vocês. Na quarta parte do nosso Conexão de hoje, o quadro do Estamos de Olho, a situação da pirataria no Golfo da Guiné segue preocupando, mas como boa notícia, vocês lembram que eu comentei sobre aquele navio mercante Mozart turco. Os tripulantes foram liberados pelos piratas. Não foi confirmada a questão do resgate, do valor do resgate, se realmente quanto que foi pago para liberar os tripulantes. Lembrando que esse navio mercante Mozart foi onde, no ataque pirata do final de janeiro, um tripulante do Azerbaijão foi morto, né? E toda essa mobilização em relação ao Golfo da Guiné, tema que eu comentei na semana passada, levou a Organização Marítima Internacional a marcar uma reunião para discutir o tema em maio. Seguimos de olho no Irã. Irã é sempre uma questão importante. Estados Unidos sinalizando aí um desejo de volta às negociações, mas sem promessa de confirmação que vai voltar ao acordo nuclear de 2015, assinado na época do governo do Obama. Lembrando que em junho deste ano teremos eleições gerais, inclusive para presidente, no Irã. Crise em Mianmar segue preocupante, com vários protestos nas ruas. E hoje, agora de manhã eu vi essa notícia, a primeira manifestante morreu fruto dos ferimentos causados pelos protestos, participação em protestos na semana passada. Ela foi internada e hoje veio a óbito. Esse é um dado importante porque pode também, digamos assim, insuflar ainda mais a massa da população que está indo às ruas seguidamente em Mianmar. Situação das eleições do Equador, entorno estratégico brasileiro, obviamente importa para o Brasil. Segue indefinido quem será o opositor do Andrés Araúz. Lembrando que o Andrés Araúz é o candidato do antigo presidente de esquerda do Equador, o Rafael Correa. O Andrés Araúz já está confirmado no segundo turno, mas o seu oponente ainda não. O Guilherme Lasso, que é mais à direita, e o Iac Pérez, que é indígena do Equador, estão disputando a segunda posição. Os votos estão sendo recontados e estamos aguardando a definição de quem vai para o segundo turno junto com Andrés Araújo no dia 11 de abril, um dia importante aqui na América do Sul, lembrando, 11 de abril. Segundo turno do Equador, eleições gerais no Peru e eleições dos deputados constituintes lá no Chile, que vão elaborar a nova Constituição chilena. E o último ponto que trago aqui do Estamos de Olho, hoje vai ocorrer uma reunião dos líderes do G7, capitaneados pelo Reino Unido. O primeiro-ministro Boris Johnson convocou essa cúpula do G7 online, né, e com a primeira cúpula do G7 com o presidente Biden, e como uma forma aí já de discutir vários temas importantes no cenário internacional. Lembrando que a reunião, a princípio presencial dos líderes do G7, está prevista para ocorrer no Reino Unido de 11 a 13 de junho desse ano. E para fechar o nosso Conexão Geo de hoje, como boas notícias, trago duas, né? Eu sempre procuro trazer notícias boas aqui do Brasil. A exitosa, excelente notícia aí da missão Polícia Federal, Marinha do Brasil, apreendendo um veleiro no último final de semana. Acredito que muitos de vocês tenham visto essa notícia. É, sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho para todos nós. Uma coordenação aí muito boa com a Polícia Federal e a Marinha, pelo Centro Integrado de Segurança Marítima, né, o CISMAR, aqui no Rio de Janeiro, da Marinha, e também com apoio de órgãos de segurança e de inteligência de outros países, especialmente Portugal. Mais de 2 toneladas de cocaína foram apreendidas nesse veleiro, que foi levado para Recife a bordo do navio patrulha Oceano Araguari, da Marinha do Brasil, que pertence ao subordinado ao 3º Distrito Naval. Então, uma excelente notícia. E a outra boa notícia também, no campo das relações internacionais envolvendo o Brasil, o ex-secretário de Estado americano, John Kerry, que agora é digamos assim, o xerife da área ambiental do governo do Biden. O Biden escolheu ele para uma posição de destaque para cuidar da questão do meio ambiente.
Lembrando que o John Kerry sempre foi um defensor dessa questão do meio ambiente, foi secretário de Estado do governo do Obama e ele postou nas suas redes sociais uma mensagem positiva no encontro que teve online com o nosso ministro de Relações Exteriores e nosso ministro do Meio Ambiente, discutindo questões de meio ambiente de uma maneira geral. E o que eu acho positivo disso é o reconhecimento dos Estados Unidos da importância do Brasil para esse diálogo do meio ambiente, né? Eu achei um post muito positivo do John Kerry e eu acho que é um pouco nessa direção, é sentar para negociar, reconhecer a importância do Brasil no cenário internacional, especialmente nas questões do meio ambiente, considerando aí a Amazônia, o tamanho do Brasil, etc. Com isso eu fecho o meu Conexão Geo número 120, desejando a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.